Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes dá 15 dias à PGR e resposta deve ser crucial para o futuro de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o relatório no qual a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro pela suposta fraude do certificado de vacinação. Será a primeira vez que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai avaliar uma investigação envolvendo Bolsonaro. Gonet vai decidir se denuncia o ex-presidente e os demais acusados ao Supremo. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo, o procurador tomou posse em dezembro do ano passado. A resposta da PGR pode definir o futuro de Bolsonaro. Todos sabem que o plano do sistema é prender Jair Bolsonaro. Ele sabe disso e tem trabalhado nos bastidores para evitar isso. O apoio popular é sua arma secreta. O deputado Eduardo Bolsonaro afirmou que Jair Bolsonaro não tinha motivo para falsificar o cartão de vacinação. O deputado deu declaração durante a entrevista nesta terça-feira. Aproveitando também, tivemos hoje o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e também do Mauro Cid por a questão o indiciamento democrático. Bom... Vocês têm notícia de alguém que tenha sido indiciado por falsificação de cartão de vacina? Só para saber, assim... Eu não tenho conhecimento. Não, tô falando sério, eu não... É que ali acho que não é falsificação, na verdade houve uma adulteração da base de dados do Ministério da Saúde, né? Não foi só não é simplesmente um papel ali, mas houve uma alteração, uma adulteração e aí cai pra fim de no falsificação, crime. Mas tudo bem. Exato. Tudo bem. E houve indiciamento, né? Isso veio da Polícia Federal, né? Qual o senhor representa. O senhor acha que está tendo... Depende de qual Polícia Federal, do Alexandre de Moraes ou a normal? Tá. Tem diferença? Claro hoje que a Polícia tem. Federal? A Polícia Federal que está tem mandando braços da Polícia Federal? Com certeza, que é instrumentalizado pelo STF e outro que não? Com certeza. A Polícia Federal que cumpre as ordens do Alexandre de Moraes, né, que faz parte dessa investigação toda... Mas não teria cumprido? Está cumprindo a ordem dele. É ministro. Não, mas ele é juiz, ele não pode mandar a Polícia Federal fazer o que ele bem entender. Ele não pode se dizer vítima de uma ação, depois ele mesmo acusar, que no passado várias atitudes careciam de aprovação do Ministério Público, que é a parte acusadora, e por último ele julgar. Isso daí é pior do que a Inquisição que mandava a gente para fogueira. É por isso que a gente tem no Brasil consagrado o sistema acusatório, onde um julga, o outro defende e o outro acusa. Isso é uma democracia. Não ele chegar e avocar tudo para ele. Por que ele está julgando vacina do presidente se o presidente nem é mais presidente? Botaram um deputado de gaiato lá no meio, esqueci até o nome dele agora, para avocar a competência para o STF, e tudo de Bolsonaro no STF cai na mão do Alexandre de Moraes. Não é estranho? Por que esses processos todos de inquéritos de atos antidemocráticos, milícia digital, etc., por que esses inquéritos todos caem na mão dele? E às vezes até sem sorteio. Isso daí é recheado de abusos agora. Para quem que a gente vai recorrer? O Rui Barbosa, cuja estátua está lá no plenário do Senado Federal, falava muito bem lá no início do século XX. A pior ditadura que tem é a do judiciário, porque dela não há a quem recorrer. Difícil você encontrar um advogado que defenda essas medidas todas do Alexandre de Moraes. Mas nesse caso específico, né, ficou comprovado que houve uma adulteração, né, que no caso é falsidade ideológica. E segundo Mauro Cid, seria a mando do ex-presidente. Que houve essa adulteração? Houve, né? Saíram os cartões, depois foram apagados. Houve algum envolvimento do seu pai nesse episódio? O que o senhor pode falar? Claro que não. Primeiro é o seguinte, né? O senhor está se embasando na delação do Mauro Cid. Ninguém tem acesso a essa delação. Inclusive, semana passada, o Mauro Cid ele veio a público para dizer, olha, estão falando muita coisa por aí, estão colocando palavras na minha boca que eu não disse. Porque estavam falando que ele era traidor do presidente Bolsonaro e ele falou que não tinha nada de acusação, ele nunca acusou o Bolsonaro de ter dado um golpe. Né? Mas nesse sistema, onde até os advogados de defesa de Bolsonaro não têm acesso à cópia integral do processo, aí qualquer um pode falar o que quiser. Né? Às vezes até eu mesmo me pego pensando em algumas coisas, né? Lendo muita coisa aqui de internet, notícia de imprensa, que no final das contas o Mauro Cid está negando o que ele tenha dito. Mas voltando à sua pergunta, para que o Bolsonaro falsificaria? Não tem porquê, para começar por aí.
Eu, sem Não vacina, era pra entrar nos eu Estados sem Unidos, vacina entrei em vários países sem vacina, porque uma das exceções era a missão oficial. Se o presidente tem um passaporte diplomático, ele está em missão oficial, isso era medida, né? Isso era suficiente para você entrar, até onde eu sei, em todos os países do mundo, ainda durante a pandemia, sem vacina. Como eu, por vezes, fiz. Né? Mas é que até ele depois ficou eu me depois, vacinar. já ele ia ser ex-presidente, né? Não, mas ele entrou lá em dia 30 de dezembro, ele era presidente ainda. Ele era presidente ainda. Mas então, ele se manteve não tem lá. motivo para você... Não, mas ninguém vai expulso por não ter vacina porque acabou a missão diplomática lá nos Estados Unidos, enfim. Mas por que ele falsificaria? Não tem porquê. Agora, ele levantou hoje de manhã uma questão interessante, que é a seguinte: uma das fraudes que ocorreu, uma das invasões ao sistema do SUS para adulteração do seu cartão de vacina, do Jair Bolsonaro, foi realizada com um e-mail cujo login é lula@hotmail.com. Por que a excelentíssima Polícia Federal do Alexandre de Moraes também não se preocupa em ver quem é o dono deste e-mail? Porque se a polícia trabalha pela justiça, pela verdade, ela vai querer achar quem lesou os sistemas do SUS e invadiu o sistema do SUS. Por que só vão atrás em cima de Bolsonaro? É porque existe um claro viés de perseguição. E diretor da PF é encurralado ao tentar explicar detenção de jornalista português. O diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal, Rodrigo de Melo Teixeira, prestou informações à Comissão de Segurança Pública sobre a retenção do jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos, em 25 de fevereiro. O senador Eduardo Girão colocou o diretor em saia justa. Tem as pessoas que é uma situação de alerta que não teria mandado de prisão ou mandado de uma constrição na liberdade dela, mas que seriam, de certa forma, entrevistadas no aeroporto ao ingressar ou até sair do território nacional. Esses alertas vêm de organismos internacionais e até da própria Polícia Federal, desse meu setor de análise, meu que eu digo da diretoria, que faz esse acompanhamento. No caso específico, não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém. No caso específico, acompanhando em fontes abertas, a gente chama de fontes abertas, é internet. YouTube, Instagram, qualquer fonte aberta. Tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares, que nós não entramos na manifestação política, deixando bem claro para o senhor, a manifestação política, ideológica é um direito dele e de qualquer outro cidadão na democracia que, graças a Deus, nós vivemos aqui no Brasil. Mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal, ou que beiram alguma questão ali que flerta com a criminalidade. Como, por exemplo, se o senhor me permite, pegando o próprio depoimento dele, temos declaração dele, ele questionado sobre ataque à honra de ministros da Suprema Corte, que ele faz na rede social dele. Isso, e aí não é questão só de ser ministro da Suprema Corte. Eu não posso fazer um ataque, eu nem nenhum cidadão pode fazer um ataque à honra do senhor que é senador, ou de qualquer cidadão, ou contra mim, que sou um delegado, diretor da polícia. Então, ataque à honra considera-se crime no nosso ordenamento legal. Outra questão, quando ele critica a urna eletrônica e diz que ela é fraudada, tangencia aí uma situação que a gente sabe, pelo menos com provas e até o momento, que não tem nenhuma ilegalidade nesse procedimento, e ele critica. Ele apoia o movimento golpista que teve no 8 de janeiro. Ele faz manifestação favorável àquilo que teve no 8 de janeiro, de invasão de prédios públicos, inclusive aqui, do Senado, do Supremo, da Câmara dos Deputados e tal. Ele apoia aqui. Então, assim, tinha N manifestações desse cidadão Sérgio que está nessa situação. E foi isso que foi perguntado no depoimento. Se os senhores não tiverem acesso, se quiserem que eu leia, porque o depoimento dele tem dois momentos, para ficar bem claro. Um é o momento técnico, que se pergunta se ele tem passaporte, se ele tem visto para entrar no Brasil, e essa questão técnica foi preenchida. Ele tinha um passaporte, ele não tinha visto para trabalhar como jornalista, mas pelo decreto 3927, que é o Acordo da Amizade e Cooperação de Países de Língua Portuguesa, ele poderia ficar aqui até 90 dias e aí dar entrada nessa documentação, regularizar. Então, a parte formal estava correta. Nessa questão de meta, ele não respondeu, é um direito constitucional que ele tinha, ele estava acompanhado do advogado dele, ele não respondeu a essas perguntas, ele não respondeu.
Perguntado também onde ele ia ficar hospedado, que é uma praxe, acho que todos aqui já foram para o exterior, se perguntam onde você vai ficar hospedado no exterior. Ele não respondeu. Aqui no Brasil, ele disse que poderia ficar na casa do advogado dele, mas mesmo assim, adotando-se esse procedimento protocolar de se fazer uma entrevista, ele foi admitido em território nacional. Então, tem uma coisa, eu fui muito questionado, vários ofícios chegaram para mim, ele repetindo, ele não foi preso, ele não teve passaporte retido. Entrevistado, aí sim, para ver a questão formal e por causa dessas opiniões dele que, como eu disse, flerta ou está muito próximo da situação de criminalidade. Não, tirado em fontes abertas. Não sei se hoje ele mantém isso nas fontes abertas dele, mas isso foi retirado de fontes abertas. E quem que faz essa análise? Um setor de análise que eu tenho dentro da diretoria que acompanha. E aí, só para você ter uma ideia, nós temos hoje em alertas, não era nem para... Mas agora, já que estou aqui no Senado, acho que os senhores têm o direito de saber essa informação. Nós temos 143 mil alertas de pessoas que são entrevistadas, que poderiam ser entrevistadas se embarcasse, ou se chegasse no Brasil. E 1.600.000 pessoas com restrições. Proibido de viajar, que vai e volta. E ainda respondendo uma das perguntas do senhor, são inadmitidos em território nacional, não entram no Brasil, em torno de 2, 3 por dia, a média. Fora os flagrantes de gente que vem com droga, engolido, né, que ingere droga. Então, são inadmitidos em torno de 2, 3 por dia em Guarulhos, tá? Essa informação é de Guarulhos. Então, assim, dá em torno, no ano passado, deu 814 inadmissões em território nacional. Então, é um procedimento regular, técnico, que, assim, não vejo nenhuma questão maior nesse aspecto. É um procedimento técnico que a gente adota de forma geral. E a informação que o senhor pergunta por que veio de Brasília é porque a nossa análise aqui, o setor de análise é aqui de Brasília. Concentra as informações e depois divulga as informações para o Brasil inteiro. Fica no nosso setor. Tem um nome técnico e tal, mas é um setor de análise. Deixa eu fazer rapidamente a réplica, senhor presidente. Só um minutinho. Senador Carlos Portinho, o senhor pediu para escrever, Vossa Excelência. Como o senhor não é membro desta comissão, mas vou escrever aqui. Não, mas é que tem outros colegas que estão inscritos, mas o senhor já está inscrito, tá bom? Nada, querido. Vou botar depois. Rapidamente sobre fazer aqui um esclarecimento, senhor presidente. Em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez o doutor Rodrigo de Melo Teixeira, que de forma muito direta, ele foi muito transparente aqui, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, deixar claro que ninguém concorda absolutamente com quebradeira, com incitação à violência, isso aí nós estamos alinhados com o senhor. Mas o senhor mencionou a questão de ataque à honra de ministros do Supremo, que nós também não concordamos. Podemos discordar, mas jamais abonar esse tipo de conduta. O respeito às pessoas é uma premissa importante. Mas eu lhe pergunto, esse ataque à honra que a Polícia Federal, que o senhor colocou que viu, que a Polícia Federal monitorou em redes abertas dele, ele foi condenado por isso? Porque no Brasil, pelo que eu saiba, tem um processo de injúria, de calúnia, de difamação. Tinha sido aberto algum procedimento, alguma ação contra esse cidadão português, e ele foi condenado, e aí sim, se tivesse sido esse procedimento, eu entendo que esse era um motivo para ter conversado, para ter entrevistado, mas o crime de opinião, e é um crime de opinião, é isso, ele não foi condenado, não existe isso na nossa Constituição, no nosso ordenamento jurídico. E eu lhe pergunto, com que base esse argumento que o senhor colocou embasou também esses questionamentos ao doutor, ao jornalista, cidadão português, Sérgio Tavares? E para fechar, uma pergunta que o senhor não respondeu. Existe algum departamento da Polícia Federal, algum grupamento da Polícia Federal que não é subordinado à diretoria da Polícia Federal e seria algum ministro de Supremo Tribunal Federal? Existe isso hoje em dia acontecendo na prática no nosso país? Essa é a última pergunta que não foi esclarecida. Posso responder o senhor, então? No caso do cidadão português, ele não foi condenado, razão pela qual ele entrou no Brasil e não foi preso.
Se ele tivesse sido condenado, ele estaria preso. Ou mas tinha processo em relação... Tem processo correndo na justiça? Voltando ao senhor, voltando à explicação. Nós temos no nosso sistema de controle migratório, que não é decisão judicial. Ele tem duas formas de controle ali. As pessoas que estão sob alerta, que é o entrevistado, e as pessoas que sofrem restrição. As que sofrem restrição é alguma ordem judicial, que seja de proibir de sair do Brasil, ou mandado de prisão mesmo, ou um semiaberto. Esses são os de restrição. E alerta são aquelas pessoas que não têm mandado judicial, mas que nós, como a Polícia de Controle Migratório, aí já entra lá na Lei 3.445, que é controle migratório, não é cumprimento de ordem judicial, é controle migratório, que aí é a Polícia Administrativa, por isso até que a minha diretoria tem o nome de Diretoria de Polícia Administrativa, é uma medida administrativa de ter um controle mesmo, entrevista aquela pessoa, de saber qual a situação daquela pessoa. Vou dar um exemplo aqui, talvez fique meio didático. A pessoa que em acompanhamento se descobre, não é o caso do Sérgio, tá? Mas assim, um exemplo, ele simpatizante em rede social de terrorista. A gente tem que saber onde ele estará no Brasil. Isso, isso se chama controle migratório. Ele pode não ter mandado de prisão, por motivos diversos, não ter processo, mas esse controle, saber onde ele vai ficar hospedado, como que ele vai ficar no Brasil, esse controle a gente faz, que hoje nós temos 143 mil pessoas nessa situação do alerta. Que não é um controle, faz parte da atividade do controle migratório, isso é da nossa atividade. Acho que essa aí eu respondi o senhor, senador. Tá. Só um questionamento. Se alguém me esculhambar, eu sou uma autoridade, né? Vamos dizer assim, como ministro do Supremo. Só para eu entender mesmo, desculpa a pergunta, mas se alguém lá na Itália me esculhamba, eu estando senador da República no Brasil, ou aqui no Brasil também, isso já entra, essa pessoa já vai entrar no sistema de alerta da Polícia Federal, porque ministro do Supremo não é diferente de ninguém, de nenhum outro cidadão, de nenhuma outra autoridade. Eu queria só entender qual é a base desses alertas, desse monitoramento, só isso. No caso específico do cidadão Sérgio, é porque a manifestação era em rede social, em caráter de vamos dizer, o alcance muito maior. Tem, em tese, gravação dele com pessoa que tem cumprimento de mandado de prisão em aberto. Então, a situação dele tem vamos dizer, esse plus. Mas, em tese, todo cidadão, não só o senhor para ser senador, não, todo cidadão que é vítima ou que sofre um ataque à honra, tem o direito de procurar a justiça, tem um direito de todo cidadão. E se tiver um processo e um mandado de prisão, a pessoa nem entraria no alerta, entraria na restrição. E, senador, e também esclarecendo a outra pergunta do senhor, se tem um grupamento da polícia dentro do Supremo Tribunal Federal, não tem. Tem um procedimento normal, que como que funciona a polícia judiciária, aí serve tanto para a Polícia Federal como para a Polícia Civil. Como que é um procedimento de polícia judiciária? O delegado instaura o inquérito, aquele inquérito tramita pelo juiz, e o juiz abre vista para o Ministério Público e faz essa triangulação. Esse é o acompanhamento. Então, existem inquéritos que tramitam na Suprema Corte, até porque há pessoas que ou o motivo é prerrogativo de foro. Assim como existem inquéritos que tramitam na primeira instância. Então, assim, e tem o pessoal que trabalha, tanto no Supremo Tribunal Federal, tanto na primeira instância, mas é a estrutura do nosso modelo legal, o modelo jurídico do Brasil. E deputado diz que Bolsonaro está sendo traído no partido. É isso mesmo. O parlamentar federal e vice-líder do governo na Câmara, Rogério Correia, declarou que o presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, está sacrificando o ex-presidente Jair Bolsonaro como uma tentativa de preservar a integridade do partido. A declaração foi feita nesta terça-feira 19, em uma publicação em seu perfil na rede social X. Valdemar Costa Neto está entregando Bolsonaro para tentar manter o PL funcionando, mas nem assim conseguirá. Segundo Correia, com a comprovação de que o partido financiou a ação dos militares das forças especiais, a intentona golpista vai terminar com o registro do caçado e Bolsonaro covardão na prisão, afirmou Rogério Correia. O MP pede multa com um valor estratosférico que pode extinguir o PL. O subprocurador Lucas Furtado solicita que, caso o partido seja acionado como réu, sejam bloqueados 100 milhões.
O documento ressalta a existência de indícios de que a estrutura do partido foi utilizada para promover supostas reuniões golpistas, visando manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder, mesmo após a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.